Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror e é com muito prazer que eu venho aqui falar para você a respeito do nosso curso de provas comentadas da Banca Fundação Carlos Chagas, especificamente para a área fiscal. Vamos verificar então como é que vai ser constituído o nosso curso? Vamos lá, olho na tela. Bom, então nosso curso vai ter dois troncos principais. Então o primeiro tronco é o resumo. Então, nesse resumo, a gente vai verificar principalmente a questão da pontuação, dos conectivos no período composto, a relação dos termos da oração, se vai ter pontuação entre eles ou não. Depois, a flexão do verbo e dos adjuntos adnominais, predicativos em relação ao seu sujeito, ao núcleo, ok? A relação da regência verbal e nominal, quando vai ter preposição, quando não, que tipo de preposição também, e como cai a crase nas provas da Fundação Carlos Chagas. Em seguida, a gente vai fazer um resumo sobre aquilo que realmente cai em prova, principalmente a parte de pronomes, advérbios. Normalmente são os elementos que caem na prova, tá certo? A gente não vai pegar, não vai abordar tudo da morfologia, porque simplesmente é um resumo aquilo que vai ser importante para você resolver as provas do curso. Beleza? Em seguida a gente vai observar principalmente o confronto de frases, porque interpretação de texto a gente vai trabalhar com exaustão aqui no nosso segundo tronco, que são os comentários das provas. Então eu elenquei aqui essas provas de 2015, mais para o final do curso, elencamos provas de 2014 e começamos com a prova de 2013, é a prova da Secretaria da Fazenda de São Paulo. A gente vai abordar e vai procurar sempre, ao final de cada prova, mostrar para você o que estava previsto no edital e o que caiu do edital, aquele conteúdo que caiu daquele edital, tá certo? Eu acho que com isso a gente consegue resumir realmente aquilo que cai na sua prova. Beleza, a nossa intenção nesse curso é mostrar para você a diferença que é resolver provas da área fiscal da Fundação Carlos Chagas em relação a provas de tribunais da Fundação Carlos Chagas, por exemplo. Tribunais, às vezes, também teve provas do Banco do Brasil, alguns anos atrás, então a gente observa que há uma diferença sim. Por quê? Nas provas de tribunais, a gente observa que as questões elas têm um foco bem objetivo. Cobra-se um conteúdo e aquele conteúdo está em todas as alternativas. Já nas provas da área fiscal, qual é o problema? Ele coloca uma questão e cada alternativa tem um conteúdo diferente, aos modos do que acontece com a banca ESAF. Então você vai notar que às vezes a letra A, ela cobra uma questão de concordância, a letra B fala alguma coisa de crase, a letra C sobre interpretação de texto e assim por diante. Então vai criando um volume muito grande. Além, logicamente, você observar a diferença de tamanho, né? A gente observa que as provas da área fiscal, as questões têm um volume de leitura muito maior. Então é isso que a gente vai observar, quais são as estratégias mais fáceis para poder abordar e matar a questão e partir para a próxima para não perder tempo. Com isso, a gente vai resolver uma questãozinha só, para a gente ter essa noção das questões da área fiscal. Vamos então? Vamos lá, olha na tela. Olha só, então a gente tem aqui a Secretaria da Fazenda, PE, Pernambuco, 2015, é a prova de julgador administrativo tributário. Olha só, nós temos então um texto que é o seguinte: a evolução das relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial foi largamente comandada pela emancipação dos povos colonizados e pela constituição de um terceiro mundo, que decidiu permanecer neutro no enfrentamento dos dois blocos. Então esse terceiro mundo decidiu permanecer neutro no enfrentamento dos dois blocos. Um dos fenômenos mais importantes da história contemporânea é, precisamente, a entrada no palco das relações internacionais, na condição dos países que se tornam atores da diplomacia, daqueles que, por tanto tempo, neles só figuraram como objeto. Ok, então tivemos uma noção sobre o que fala o texto e logo em seguida a gente tem as questões. Note aí que cada alternativa trata de um tema. Veja só a letra A. Transpondo a frase inicial para a voz ativa, obtém-se a forma verbal comandou. Se você for observar nas provas de tribunais, a transposição de voz verbal, ele simplesmente pede isso no início da questão, e as alternativas são os vários verbos, as várias formas verbais. Então é bem direto, matou aquela ali, já parte para a próxima, não perde tempo. Aqui, cada alternativa tem um conteúdo diferente, né? Então, vamos observar se o que vai restar vai ser comandou. Ele falou que vai transpor para a voz ativa, então tem que estar no texto original, na voz passiva. Vamos analisar. Então, nós temos aqui a evolução das relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
foi comandada, então a locução verbal da voz passiva, foi comandada por quem? Aí eu tenho o agente da passiva composto pela emancipação dos povos colonizados e pela constituição de um terceiro mundo. Está vendo só? Então, a gente vai observar, na parte de resumo do nosso curso, a gente vai observar o seguinte: você vai fazer a transposição de voz verbal. Então, se eu tenho uma voz passiva, o que é o sujeito paciente para a voz ativa? Ele vai virar um objeto direto. Se eu tenho um agente da passiva, esse aqui é composto, se eu tenho um agente da passiva, ele vai ser transposto para a voz ativa como sujeito agente. Então vamos avaliar isso aí? Olha só então como é que vai ficar. O que era o agente da passiva vai ser transposto para cá como sujeito, por isso que eu tirei a preposição, né? A preposição por aqui. Então ficou somente o artigo a aqui, tá certo? Então vou fazer o seguinte, olha só. A emancipação dos povos colonizados e a constituição de um terceiro mundo, quer dizer, dois elementos, né? Então um sujeito composto vai forçar o verbo para o plural. Aí é que a gente mata a alternativa, que ele falou que era comandou. Tem que ser o quê? O plural, comandaram. Tá certo? E aí, o que era um sujeito paciente virou um objeto direto. Objeto direto é sempre um termo paciente, correto? Por conta disso, então, a gente vai ter o resultado com a forma verbal plural, comandaram, e não comandou, como pediu a questão. Então aqui, ó, está errado, não é comandou não. Tá legal? Beleza! Vamos partir para a alternativa B. Olha só a alternativa B. Em decidiu permanecer, o verbo que indica permanência, então veja só, o permanecer aqui é o verbo justamente, dentro da locução verbal, é o que indica permanência de estado, ok? Ele sinaliza a presença na frase de uma ideia não explícita. Então veja bem, esse verbo permanecer, ele vai indicar, ele vai sinalizar, ele vai indicar permanência de estado, ele vai sinalizar a presença na frase de uma ideia não explícita. Quer dizer, aquilo que não está claro, mas que a gente consegue fazer uma inferência, é uma compreensão textual. A gente vai inferir daquela ideia no texto. Então, vamos ao texto. Olha só, eu vou ler pra gente essa parte aqui, ó, tá certo? Ele falou o seguinte então, ó. A evolução das relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foi largamente comandada pela emancipação dos povos colonizados e pela constituição de um terceiro mundo. A evolução das relações internacionais, ela foi comandada pela emancipação dos povos colonizados e pela constituição de um terceiro mundo. Beleza. E esse terceiro mundo decidiu permanecer neutro no enfrentamento dos dois blocos. Vamos lá. O que são dois blocos? Né? Vamos analisar aqui, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai perceber que o mundo começou a entrar então, naquela Guerra Fria. Né? A gente vai observar então que o mundo se dividiu em dois blocos, União Soviética e Estados Unidos. E o terceiro mundo, ele decidiu permanecer neutro, não tinha o que fazer muita coisa não, correto? Decidiu permanecer neutro no enfrentamento dos dois blocos. Então, quando se fala os dois blocos, a inferência que nós temos é que são quais nações, né? Então nós temos o grupo lá, União Soviética e os Estados Unidos. Isso foi falado aqui no texto? Não. Então aí, vamos analisar aqui o que foi pedido. Olha só, decidiu permanecer, então o terceiro mundo permaneceu neutro. O verbo que indica permanência de estado sinaliza, então o terceiro mundo permaneceu em que situação? Ele permaneceu neutro. Sinaliza a presença na frase de uma ideia não explícita. Qual que era a ideia não explícita? Que o mundo estava dividido em dois blocos. Mas quais são esses dois blocos? É isso que está implícito para a gente. O mundo era dividido em Estados Unidos e União Soviética, esses dois grandes blocos, duas grandes potências. E esse é o motivo, inclusive, de o terceiro mundo permanecer neutro, ok? É essa a ideia. Um dos fenômenos mais importantes da história contemporânea é precisamente a entrada daqueles que, por tanto tempo, neles só figuraram
como objeto, quer dizer, só foi resultado de alguma coisa e não foi efetivamente agente na relação, ok? Beleza, então isso realmente deu a ideia implícita, portanto, a gente sabe que a alternativa B de bola é a correta. Beleza, então aquilo que não está explícito, moçada, é a divisão do mundo em Estados Unidos e União Soviética. É isso que não está explícito. Os dois blocos estavam aí explícitos, ok? Escrito no texto. Mas a gente vai inferir essa divisão do mundo. Beleza? Letra C. Considerado o respeito às fronteiras sintático-semânticas, a colocação de uma vírgula depois da palavra mundial mantém a correção da frase. Vamos lá então. Cadê a palavra mundial no texto? Opa, aí então já marcamos aí a letra A, já tirando, a letra B que é correta. E vamos lá então para a alternativa C, observando. Depois de mundial, a gente vai colocar a vírgula. Está aqui a palavra mundial. Me ajuda aí. A evolução das relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial foi largamente... Opa, não posso colocar de maneira alguma uma vírgula entre o sujeito e o predicado, e o verbo. Eu não posso fazer isso, ok? Ô, Terror, mas aí nesse caso, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, não é um adjunto adverbial? Então não posso colocar uma vírgula? Se eu quiser colocar uma vírgula aqui, destacando que há aí um adjunto adverbial de tempo intercalado, eu coloco dupla vírgula. Aí sim eu poderia, tá certo? Mas uma vírgula somente aqui, aí não. Ficaria uma vírgula entre sujeito e predicado e não cabe. Tá legal? Beleza? Então vamos lá, vamos marcando aí o que está errado. A gente marcou a C também, agora como errada, tá ok? Belezinha. Alternativa D, a substituição de por tanto tempo, permaneceu por longo tempo, e há muito, não altera qualquer, essa palavra qualquer aí que é o problema, não altera qualquer traço de sentido presente na formulação original. O problema aqui, ó, é o qualquer. Se você fala simplesmente assim, que não altera de maneira geral o traço de sentido, mas fala qualquer significado ali, tá? Ele falou então que eu poderia substituir o há muito pelo por tanto tempo. Vamos lá? Vamos observar? Vamos ler, é mais fácil, né? Então eu reproduzi os dois aqui, tá certo? Vamos ler então aqui, ó. Um dos fenômenos mais importantes da história contemporânea é precisamente a entrada daqueles que por tanto tempo nele só figuraram como objeto. Quer dizer, daqueles que por muito tempo, aqui então é a permanência, a ideia do tempo em si, é o prolongamento, ok? Beleza, olha o de baixo. Um dos fenômenos mais importantes da história contemporânea é precisamente a entrada daqueles que há muito nele só figuraram como objeto. O há muito é o tempo decorrido, é aquele tempo resgatado lá atrás. Há muito tempo, mas eu quero aquele ponto lá atrás no tempo, é o tempo decorrido. Já o por tanto tempo marca pra gente, moçada, uma ideia do prolongamento. Então eu quero marcar que é ao longo daquele tempo. Já esse daqui é um tempo lá no passado, é um tempo decorrido lá do passado. Ele é mais pontual esse daqui. Esse aqui é um prolongamento nesse tempo. Portanto, há sim uma sensível diferença no sentido. Por vezes a gente pode trocar um pelo outro para transmitir a mesma coerência no texto. Mas aqui ele falou o seguinte, olha só como é que chamou a atenção da gente. Não altera qualquer, poxa, aí tem sim uma diferençazinha de sentido e a gente tem que marcar como errada, tá ok? Beleza? Alternativa é a palavra só, equivalendo a mesmo, próprio, quer dizer, ele mesmo, ele próprio, constitui reforço demonstrativo da referência feita pelo pronome. Tal como se nota em Mário, o chefe dos chefes, ele mesmo fará o bolo de casamento. Ele próprio fará o bolo de casamento. Então vamos analisar se a gente pode trocar por mesmo ou próprio a palavra só que se encontra lá no texto. Vamos lá? Olha só. Vamos ler então, aqui está o só. A gente vai ler assim, ó. Um dos fenômenos mais importantes da história contemporânea é precisamente a entrada daqueles que, por tanto tempo, nele mesmo figuraram como objeto? Não. Nele apenas figuraram como objeto. Apenas, simplesmente, apenas. Não tem o valor de mesmo próprio, como afirmara a alternativa E. Portanto, a gente já eliminou a gente já eliminou a C, a letra D e a letra E. Tranquilidade? Bom, então a gente observou como cobra a banca Fundação Carlos Chagas as questões da área fiscal. Logicamente,
A gente tem uma questão dessa que demanda um pouquinho mais de tempo, mas algumas outras, eles também dão uma colherzinha de chá pra gente, né? Então, como exercícios conectivos mais simples, e a gente vai atacar as questões mais rapidamente, aquelas mais simplesinhas, e deixando essas que têm um conteúdo maior explorado na questão, a gente também tem as estratégias de abordagem. E é isso que a gente vai fazer com você nesse nosso curso, tá certo? Então, nós teremos 10 provas comentadas e uma parte de resumo também que vai deixar você tinindo, vai ficar muito bem para sua prova, tá ok? Um grande abraço, espero esse contato com você aqui no nosso curso. Até mais!